Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Shark Treinamentos. No vídeo de hoje estarei ensinando para vocês como utilizar a fórmula Soma-Cs. A fórmula Soma-Cs é uma fórmula extremamente utilizada para a confecção de dashboards, ganho de agilidade em atividades e também para análise de dados. Antes de irmos ao vídeo, gostaria que você deixasse seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo então! Pessoal, vou dar duas definições sobre o Soma-Cs para vocês, o objetivo dele. Primeiramente, aqui temos: adiciona as células especificadas por um dado conjunto de condições ou critérios. Isso é a definição que o Excel traz, mas fica um pouco confusa essa definição deles. Eu vou passar para vocês a minha definição. Em resumo, soma uma seleção de dados baseado em critérios que você determina. Então, basicamente, ele vai fazer uma soma com critérios. Vamos pegar aqui um exemplo básico que a gente viu da fórmula soma no nosso vídeo de Excel básico. Eu vou deixar aqui no e-card para vocês darem uma olhadinha depois. A fórmula soma, tinha deixado até aqui pronto, eu vou fazer o seguinte: igual soma, vou abrir aqui o parênteses. Eu vou simplesmente selecionar valores para somar, vou dar Enter. Então a fórmula soma simplesmente faz isso, ela soma uma seleção. Qual é a diferença do Soma-Cs? O Soma-Cs ele vai somar essa seleção, só que baseando em alguns critérios. Pô, Junel, o que são esses critérios? Bem, para explicar sobre os critérios, eu vou passar um pouquinho sobre os argumentos da fórmula Soma-Cs. Os argumentos básicos da fórmula Soma-Cs seriam o seguinte: intervalo soma, intervalo de critérios 1 e critérios 1. O intervalo soma, basicamente, são as células que vão ser somadas. O intervalo de critérios 1 é o intervalo de células que se deseja avaliar com a condição dada. Então, é o intervalo que a gente vai avaliar para a gente fazer essa soma. O critérios 1 são os critérios que definem quais células do intervalo de critérios 1 serão adicionadas. Beleza? Beleza. Quantos critérios e intervalos eu posso ter numa fórmula Soma-Cs? Até 127, são muitos. Tá, Junel, então dá um exemplo aí pra gente entender melhor. Beleza. Então, no exemplo aqui, eu vou fazer dois exemplos com vocês para explicar como funciona essa fórmula. Eu tenho aqui uma tabela, que seria a tabela de vendas de uma empresa de eletrônicos. Tem aqui TV, câmera, tem a classe de material, quantidade. O que eu vou utilizar na fórmula Soma-Cs nesses exemplos? Vou utilizar o código do produto, o valor total e o mês, em outro exemplo ali embaixo. Vamos montar aqui uma fórmula utilizando o código 11. Então eu quero fazer o seguinte: dessa tabela aqui, eu queria saber qual é o total, o valor total vendido do código 11. Então eu vou colocar o código 11 aqui. E eu vou fazer a fórmula aqui nessa célula aqui. Vamos lá. Igual Soma-Cs. Primeiramente, o que ele está pedindo? Intervalo soma. O intervalo soma, como a gente viu anteriormente, é o valor que a gente quer procurar, que é o total vendido, está aqui. Eu posso utilizar o intervalo soma de duas formas: selecionando a coluna inteira ou selecionando apenas as células que eu quero somar. Dessa forma aqui, selecionei tudo. Eu geralmente acabo utilizando a coluna inteira para ficar um pouco mais rápido de fazer a fórmula, tá bom? Voltei aqui para cima. Ponto e vírgula para ir para o próximo argumento. Próximo argumento é intervalo de critérios 1. Esse intervalo de critérios 1, nessa situação que a gente está construindo aqui, seria a coluna do código. Então eu vou colocar aqui, coluna do código do produto. Ponto e vírgula. Agora, por fim, nessa nossa primeira fórmula, nosso primeiro exemplo, eu vou colocar o critério 1, que basicamente está aqui, é o nosso código. Então ele vai buscar esse código na coluna A para trazer a quantidade da coluna F. Vou dar um fechar parênteses aqui e dar um Enter. Está aqui. Ele já vou colocar aqui em milhar. Trouxe aqui, ó, 3.300.000. Foi o total que vendeu do código 11. Bem, agora no exemplo 2 as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Tava demorando já? Nesse exemplo 2 eu vou mostrar para vocês a utilização dessa fórmula com dois critérios de seleção. Nesse exemplo eu vou colocar aqui o código 25, que seria uma câmera digital. E o mês, eu vou colocar aqui o mês de abril. Vou centralizar aqui para ficar direitinho para a gente. Beleza. Agora, nessa nossa fórmula, vão ser dois critérios. A construção é a mesma. Igual Soma-Cs. Abre parênteses. Intervalo de soma voltando a ser o valor total, que é isso que a gente quer procurar. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios 1. Vou colocar primeiramente o código. Intervalo do código. Ponto e vírgula novamente. Critérios é o código que a gente está procurando, seleciona ele, ponto e vírgula. Agora que começa
a coisa vai ficar um pouquinho diferente. Por quê? Porque como eu já utilizei um intervalo de critérios, eu quero utilizar outro intervalo de critérios. E nesse intervalo que eu quero utilizar, eu vou selecionar a coluna G, que seria a coluna dos meses. Agora eu vou colocar aqui ponto e vírgula e colocar o mês que eu estou utilizando. Notem que quando a gente vai preenchendo, acaba ela ficando em cima da minha célula de mês. Mas não tem problema, como eu sei onde é que ela está, eu vou clicar aqui embaixo e vou selecionar ela aqui apenas pelo teclado. Vou fechar parênteses aqui e vou dar Enter. Está aqui. Esse aqui é o valor total vendido do código 25, que é a câmera, ao longo do mês de abril. Tá certo? Deu para entender aqui como é que funciona essa fórmula? Acho que ficou claro, né? Beleza, eu vou trazer mais uma informaçãozinha aqui para vocês. Aqui nessa aba eu trouxe um comparativo. Por quê? Existe também, além do soma Cs, a fórmula soma C, que é essa aqui que está em amarelo aqui. Qual a diferença entre o soma C e o soma Cs? A diferença está na construção, basicamente, e também na limitação. No soma C, eu consigo fazer a soma com critérios apenas de um critério. E no soma Cs, eu consigo fazer de até 127 critérios. Mas eu também consigo fazer com um, como a gente fez no exemplo. Então, basicamente, nem precisa ser utilizado o soma C. Se você souber fazer o soma Cs, nem precisaria utilizar o soma C. Mas como é que funciona o soma C? Ele tem somente uma construção diferente. Ele começa selecionando o intervalo, que no caso de soma C seria o intervalo de critérios 1, depois vai para o critério e, por fim, ele pede o intervalo soma. Então, basicamente, assim, os itens, os argumentos que utilizam são os mesmos, só que a construção é um pouco diferente. Tá ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe os comentários o que você achou. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!